Bom dia, sétimo ano. Como vocês estão? Bom, nós vamos dar início à nossa Semana do Meio Ambiente. Pensaram que eu tinha esquecido? Esqueci não. E hoje nós vamos estar dando início à nossa Semana do Meio Ambiente. E vai ser bem legal. Nós vamos começar com os principais problemas ambientais, identificando suas causas, consequências e possíveis soluções. Será que tem soluções? Bom, o Dia do Meio Ambiente é comemorado no dia 5 de junho. Então, vamos pensar no futuro e agir no agora. Problemas ambientais. Antes, olha como era bonito. E depois, o esgoto, o lixo. Problemas ambientais. Um deles, a poluição do ar, que vai causar o efeito estufa. Outro, poluição dos rios e lagos, poluição com lixo, com garrafas PET, com várias coisas, né? E com isso aumenta o buraco da camada de ozônio. Poluição da água do mar, o crescimento urbano, olha aí, ó, as favelas que são um grande problema ambiental. Isso porque eles fazem essas casas amontoadas umas em cima das outras, sem o tratamento de esgoto, sem tratamento de água. E para onde vai esse esgoto? Para os rios. Desmatamento, outra causa gravíssima, um problema grave de ambiental. Por quê? O desmatamento causa muito prejuízo ao meio ambiente. A poluição dos solos também. Poluição do ar. Causas: veículo motorizado, os carros que liberam gases como monóxido de carbono, incêndios florestais, poeira dos desertos, liberação de enxofre pelas indústrias. As consequências disso tudo chuvas ácidas. Os problemas com maior expressão são de nível respiratório e cardiovascular. Estudos recentes mostram que crianças sujeitas a níveis elevados de poluição atmosférica têm maior prevalência de sintomas respiratórios. Sofrem uma diminuição da capacidade pulmonar com um aumento de episódio de doenças respiratórias. Isso porque os gases liberados dos veículos vai fazer muito mal para a nossa respiração. Efeito estufa. As causas do efeito estufa são o acúmulo do gás carbônico no ar, devido ao aumento das combustões industriais. As consequências disso são: em relação à saúde, muitos indivíduos estão sofrendo por problemas, doenças provenientes do aquecimento global. São cerca de 160 mil pessoas que morrem todo ano. As doenças variam desde a malária, a desnutrição, e esses números podem dobrar até 2020, é o que está acontecendo. Estudos dizem que as crianças em nações em desenvolvimento são as mais vulneráveis. A maioria das mortes estaria ocorrendo em países como África, América Latina e Ásia, devido à maior incidência de desnutrição, diarreia e malária, com temperaturas altas, enchentes e secas. Poluição dos rios e lagos. As causas: chuvas ácidas, despejo de esgoto, despejo de detergentes não biodegradáveis, despejo de inseticidas usados na lavoura, como DDT, pelos lixos de aterros sanitários. As consequências disso são: a água é um ambiente de vida para muitos seres vivos. Com a poluição e a contaminação da água, várias espécies poderão morrer. Além das consequências para as espécies marinhas, são também consideráveis as possíveis consequências para o homem. Buraco na camada de ozônio. As causas: liberação de CFCs por aerosóis. É tão bom quando a gente pega, né, o aerosol de inseticida, de desodorante, espirra e já sai ali o líquidozinho. Só que ele é um dos maiores poluidores e também dos maiores responsáveis pelo buraco na camada de ozônio. A liberação de óxido nítrico
o NNC, pelos aviões nas estratosferas também contribuem para a destruição da camada do ozônio. Aumento da incidência de câncer na pele podem gerar o desaparecimento de espécies animais e vegetais e causar mutações genéticas. Deformações, atrofias e cegueiras, assim como a diminuição das defesas imunológicas, favorecendo o aparecimento de doenças infecciosas e, em casos extremos, pode até levar à morte. A radiação ultravioleta excessiva pode também diminuir a taxa de crescimento de plantas e aumentar a degradação de plástico, tal como aumentar a produção do ozono troposférico e afetar o ecossistema terrestre e aquático, alterando o crescimento, cadeias alimentares e ciclo bioquímico. Em particular, a vida aquática junto à superfície da água, onde as espécies de plantas que formam as bases da cadeia alimentar são mais abundantes e adversamente afetadas por elevados níveis de radiação ultravioleta. Poluição da água do mar. As causas é causada por petróleo derramado no mar, despejo de esgoto, e as consequências são muitas, ou melhor, são graves. Afeta as cadeias alimentares marinhas, intoxicando os organismos e prejudicando a fotossíntese. Doença para os banhistas, tudo isso pode causar. Crescimento urbano. As causas: aumento da imigração por causa da fome, desemprego, seca, saúde, educação e segurança. É o que a gente vê aí nos países mais pobres e também com os imigrantes que vêm de fora para cá, tá? As consequências: o desflorestamento, a desertificação, a erosão do solo. A erosão do solo é a destruição do solo, tá? Desmatamento indiscriminado. Muitas pessoas fazem o desmatamento simplesmente pelo simples prazer de cortar as árvores, não se importando se ela tem 1, 10, 15 ou 100 anos, tá? Eles desmatam simplesmente para construir casa, explorar madeira, fabricação de cadeiras, fabricação de móveis, agropecuária, construção de represas para usinas e também a mineração. As consequências disso são baixar o nível médio do lençol freático. Lençol freáticos os lençóis d'água que há embaixo do solo. Impermeabilização do solo também provoca enxurrada nas encostas, em chuvas intensas. Tais torrentes elevam rapidamente a vazão dos rios e podem causar inundações repentinas. Efeito estufa. A extinção da espécie. Isso tudo é o que pode causar, são as consequências do desmatamento. Poluição dos solos. As causas: pesticidas usados na agricultura, aterro sanitário, incineração de resíduos. As consequências: envenenamento dos lençóis freáticos, os lençóis que ficam embaixo d'água, desfertilização do solo e saturação do solo, deposição ou infiltração do solo ou no subsolo de substância ou produtos poluentes, contaminação do solo com metano e dióxido de carbono, perda das funções e qualidade do solo devido à introdução de poluentes, perda da fauna, alterações da densidade e consistência do solo, alterações da quantidade da água na superfície ou em correntes, aplicação direta de resíduos da terra, como por exemplo lamas de esgoto, produção e migração de gás nos aterros, conduzindo ao aumento da temperatura dos solos. Soluções. Será que existem soluções? Existe. Então, a poluição do ar, ela causa, né? A poluição do ar ela pode ser evitada se diminuir o uso de combustíveis fósseis, gasolina, diesel, querosene, e aumentar o uso de biocombustível, o biodiesel, o etanol, que são fontes que não poluem tanto quanto os combustíveis fósseis. Instalação de sistema de controle e emissão de gases poluentes nas indústrias. Sempre que possível, usar o sistema de transporte coletivos, ônibus, metrô,
trem ou bicicleta. Não desmatar floresta, pelo contrário, deve-se efetuar o plano de mais árvores como forma de diminuir a poluição do ar. Uso de técnicas limpas e avançadas na agricultura para evitar a emissão de carbono. Construção de prédios com implantação de sistema que visem economizar energia. O uso da energia solar para o aquecimento da água e refrigeração. Efeito estufa. Os automóveis devem ser regulados constantemente para evitar a queima de combustível de forma desregulada. Ampliar a geração de energia através de fontes limpas e renováveis, hidrelétricas, eólicas e solar. Evitar ao máximo a degeneração de energia através de termoelétrica, que usam combustíveis fósseis. Recuperação do gás metano nos aterros sanitários. Poluição dos rios e lagos. Que soluções que a gente pode ter? Que a gente pode dar para isso, para evitar? Evitar o desperdício de água é uma das principais soluções. O atendimento das necessidades básicas da população, garantia do abastecimento de alimento, proteção dos ecossistemas e mananciais, administração de risco, valorização da água, divisão dos recursos hídrico e eficiente administração. Buraco da camada de ozônio. Substituição do butano e propano em relação ao clorofluorcarbono. Então, vai trocar esses dois gases por um terceiro gás. Solução da água do mar. O tratamento do esgoto que escoam para o mar, conscientização da poluição em relação aos lixos que são depositados no mar, diminuição da exploração do petróleo, crescimento urbano, melhorar as condições de vida nas áreas rurais, possibilitar o trabalho ali seja suficiente para que a população rural se mantenha no local de origem, o zoneamento. Soluções para o desmatamento. Fazer um reflorestamento, estudo demográfico, educação ambiental e leis mais severas. A poluição do solo. O que devemos fazer para solucionar esse problema? Tratar lixo e resíduos domésticos industriais, colocar o lixo nos recipientes próprios, proteger as florestas, utilizar sempre que possível materiais reciclados e preferir produtos ecológicos, colaborar na reciclagem de vidro, papel, cartão, alumínio, plástico, fazendo a separação dos lixos, cultivar organicamente. O mundo dos sonhos. Olha isso, olha que paraíso. Ai, como eu queria estar aí agora. Pesquisa de campo. Vocês vão elaborar um folder relacionado aos problemas ambientais mais comuns no seu bairro, apontando suas causas, consequências e soluções. E, em seguida, conscientizar os moradores do seu bairro e seus representantes políticos. Bom, essa daí a gente não vai poder fazer agora, então nós vamos guardar ela para fazer depois que passar toda essa pandemia. Mas não se preocupa não, tem mais aqui. Relacionar todas as conferências que houve e diagnosticar qual foram as metas alcançadas, aqueles que ficaram só no papel. Justifica o agravamento dos problemas industriais ao longo da história. As regiões polares continuam na pauta da conquista dos grandes potências. No entanto, o espaço físico está sendo ameaçado, principalmente em furacão. No entanto, o espaço físico está sendo ameaçado, principalmente em função, letra A, da destinação das áreas pesqueiras, B, da formação do buraco da camada de ozônio, C, da destruição das focas e leões marinhos, da dificuldade de adaptação das missões polares, dos efeitos dos mares sobre as áreas conquistadas. Então, vocês vão marcar. 4. 3. Explique as soluções encontradas para diminuir o problema do volume do lixo nos grandes centros urbanos. Vocês estão com tempo de sobra, podem pesquisar à vontade e coloquem aí a resposta de vocês. 4. Quais são os males causados ao homem devido à destruição da camada de ozônio?
Bom, pense direitinho, a semana da gente está só começando e o meio ambiente é de todos nós. Vamos fazer a nossa parte. Vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchau!